Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Libras. Nesta aula de hoje nós temos um tema específico, a nossa aula de hoje é um estudo de vocabulário e a gente vai trabalhar com alguns substantivos que são considerados substantivos abstratos de acordo com a gramática da língua portuguesa. Nós vamos aproveitar esses sinais e fazer um estudo dentro da língua de sinais. A gente vai aprender esses sinais e também vai ver como que nós podemos aplicar e ver a aplicação desses sinais em uma frase associada a um contexto. Vamos seguir a nossa aula, que a gente tem a relação dos 7 sinais que nós iremos ver agora, a partir de agora, neste nosso estudo. A gente vai começar estudando exatamente estes sinais. O primeiro sinal é o sinal para a ideia de respeito. A gente vai ver também os sinais para a ideia de responsabilidade, humildade, amizade, justiça, sabedoria e paciência. Estes são os sinais que a gente vai ver hoje e a gente vai ver então na sequência que está sendo apresentado aqui. Mas para cada sinal desse a gente vai ver detalhadamente como é que a gente pode fazê-lo e também a gente vai ver a aplicação desse sinal numa frase para a gente compreender melhor a aplicabilidade dele. Então, vamos ao primeiro sinal. O nosso primeiro sinal é o sinal para a ideia de respeito. Esse sinal é um sinal que a gente pode configurar a mão nesta forma. A gente vai abrir as duas mãos, posicioná-las palma a palma. Logo em seguida, a gente vai dobrar a base dos nossos dedos, todos os dedos, com exceção do dedo polegar, viu? A gente vai dobrar e vai ficar dessa forma. Essas duas configurações a gente vai posicionar aqui na altura da nossa testa, tá? No meio da testa, e vai encostar a ponta do dedo indicador aqui na testa. A gente vai fazer apenas um movimento retilíneo para frente. Pronto. Esse é o sinal para a ideia de respeito, que também dá para a gente utilizar como respeitar e outros sinais, outras palavras, na verdade, que tenham esse significado, essa ideia. Esse aqui é o sinal que o Capovilla apresenta no dicionário dele, página 2160. Observe que a gente tem apenas um movimento, então por isso não precisa a gente fazer a repetição desse movimento. Uma coisa importante sobre o sinal aqui é o sinal de respeito, mas também é o sinal do verbo respeitar, é que quando ele é verbo, ele é um sinal que é direcional, um verbo direcional. Então a gente pode, por exemplo, dizer que a pessoa me respeita, que eu respeito essa pessoa ou aquela pessoa, ou então esta outra pessoa respeita esta outra pessoa e assim sucessivamente. Aqui a gente está vendo o sinal de respeito, porquanto não é verbo e porquanto não haverá necessidade, quando nós utilizarmos como substantivo, de haver concordância de gênero, ou seja, entre as pessoas do discurso, tudo bem? Vamos ver agora um exemplo deste sinal, que é um substantivo, tá? Que a gente está vendo este sinal como substantivo, o substantivo numa frase, para que a gente possa compreender melhor a sua aplicabilidade. Como você deve ter observado, a apresentação da frase em Libras não teve legenda. A ideia aqui é que você possa fazer a tradução ou a interpretação desse texto, dessa frase que foi apresentada, forçando você então a interar-se com a língua de sinais. Se você precisar da legenda ou da interpretação dessa frase, está aqui no PDF que está logo abaixo na descrição deste vídeo. Nesse PDF você tem todas essas imagens e também essas orientações que estão aqui nos slides e também você vai ter a tradução de todos os exemplos que nós iremos apresentar durante a aula de hoje. Então você pode fazer o download gratuito desse material aqui embaixo. Você pode aproveitar também e já deixar um like aqui no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Vamos para o próximo sinal. Nosso próximo sinal de estudo é esse aqui, é o sinal para a ideia de responsabilidade. O sinal de responsabilidade a gente vai precisar também de duas mãos, mas aqui configuradas na letra R. Nós vamos virar essas mãos para que elas fiquem com palma para dentro e a gente vai posicionar aqui a mão dominante por cima da mão não dominante. No caso aqui, eu estou utilizando a mão direita, que é a minha mão dominante, para ficar por cima da mão não dominante, que é a minha mão esquerda. A gente vai posicionar essas duas mãos aqui no nosso ombro. Esse ombro que eu estou utilizando é o ombro que corresponde ao meu lado dominante, que no caso é o meu ombro direito. Se você for canhoto, você pode fazer esse sinal do lado do ombro esquerdo. E também
posicionando a mão esquerda por cima da mão direita, que no caso é a sua mão dominante. E aí você vai fazer esse sinal desta forma, se você for canhoto, e se você for destro, você vai fazer desta forma. Não há nenhuma alteração de sentido durante a conversação e não vai te dar nenhum problema de comunicação, tudo bem? Este é o sinal para a ideia de responsabilidade, é um sinal que, como a gente consegue perceber aqui através da imagem do dicionário Capovilla, não tem nenhuma seta, o que indica dizer que não há nenhum tipo de movimento e também não há nenhum tipo de orientação. Esse sinal de responsabilidade é o sinal que nós vamos ver a partir de agora no exemplo também de uma frase em que a gente utiliza esse sinal na condição de um substantivo abstrato. Então, acompanhe o exemplo. Nosso próximo sinal de estudo é este sinal para a ideia de humildade. Este é um dos sinais para a ideia de humildade. Eu dei preferência de nós utilizarmos exatamente este sinal, porque é um sinal que eu utilizo aqui no meu contexto do Maranhão. Esse sinal também do dicionário Capovilla é configurado com as duas mãos na letra F. Notem que este sinal, a gente configura as duas mãos em F posicionadas lado a lado com palma para frente. Agora, por conta desta seta que indica um movimento, a gente vai fazer o movimento para os lados opostos. Pronto. A gente vai fazer um movimento semicircular para os lados opostos. Este aqui é um dos sinais para a ideia de humildade. Lembrando que nós estamos utilizando sinais para expressar substantivos abstratos. Este sinal também serve para sinalizar a ideia de humilde, que no caso é a pessoa que possui a humildade. Tudo bem? Isso tudo vai ser diferenciado a partir do uso em contexto. Falando em contexto, vamos ver então um exemplo em que a gente utiliza o sinal desta forma e com o sentido de humildade. O próximo sinal é um sinal que nós já conhecemos, mas geralmente quando a gente aprende este sinal, a gente aprende com a palavra amigo. Não está errado, é também um sinal para a ideia de amizade. Como nós estamos estudando substantivos abstratos, então a gente vai ver aqui não como sinal de amigo, mas como sinal de amizade. E é o mesmo sinal para a ideia de amigo, a gente vai configurar a mão dominante aberta dessa forma, posicionada aqui com palma para cima, a gente vai tocar a lateral do dedo mínimo no nosso peito aqui esquerdo, olha só. Aqui o nosso avatar está sinalizando com a mão direita, que é exatamente a mão que eu estou sinalizando, e aí, então ele faz o movimento retilíneo encostando duas vezes a lateral do dedo indicador aqui no peito esquerdo. Se você for canhoto, você vai sinalizar com a mão esquerda e tocar o lado direito do peito, e isso não vai te dar nenhum problema de comunicação, tudo bem? Este é o sinal para a ideia de amizade. E como nós estamos estudando os substantivos abstratos, a frase que nós iremos ver agora possui exatamente esta expressão amizade e não amigo, como a gente costuma utilizar este sinal. Então, vamos ao exemplo. Nosso próximo sinal é o sinal para a ideia de justiça. Este sinal também é muito comum nos cursos básicos de Libras, mas geralmente a gente aprende este sinal como o sinal para a ideia de juiz. Não está errado, é o mesmo sinal, mas aqui, por nós estarmos estudando substantivos abstratos, nós vamos entender que este sinal é também um sinal para a ideia de justiça. Para nós sinalizarmos, a gente vai precisar também de duas mãos, tá? E a gente vai configurar as duas mãos abertas, a gente vai encostar ou encontrar a ponta do dedo indicador com a ponta do dedo polegar das duas mãos, desta forma. A gente vai posicionar essas duas mãos aqui na frente do corpo, palma a palma, olha só, palma a palma, mais ou menos na altura aqui do nosso peito, só que logo em seguida a gente vai fazer um movimento. Esse movimento ele é um movimento retilíneo para cima e para baixo, porquanto essa é a orientação, para cima e para baixo, mas de maneira alternada. A gente observa aqui na imagem que enquanto a mão direita ela está descendo, a mão esquerda ela está subindo. Todas as duas ou ambas as mãos com o movimento retilíneo. Então a gente vai fazer exatamente este movimento. Este movimento vai lembrar basicamente o movimento de um símbolo da justiça, que é a balança, que sobe e que desce. Então, por isso, então, a gente tem este movimento. Esse aqui é o sinal para a ideia de justiça, que é um sinal
de um substantivo abstrato. Lembrando que a gente está falando de substantivo abstrato numa perspectiva da gramática portuguesa, tá bom? E aí, esses sinais que a gente está vendo, que são substantivos abstratos, aqui o sinal de justiça está como justiça e não como juiz, como talvez você tenha aprendido num curso básico de Libras ou já tenha visto em outro vídeo. Para nós compreendermos como a gente pode utilizar esse sinal na perspectiva de justiça e não de juiz, a gente vai acompanhar agora um exemplo em que a gente utiliza este sinal com a ideia de justiça e não com a ideia de juiz. Vamos ao sinal. O próximo sinal que nós temos aqui é o sinal para a ideia de sabedoria. Algumas pessoas talvez conheçam este sinal não com uma ideia de sabedoria, mas com uma ideia de inteligente. Em alguns lugares, inclusive aqui no Maranhão, a gente também utiliza este sinal para a ideia de inteligente ou de inteligência. Em alguns lugares também esse sinal ele pode ser confundido com o sinal para a ideia de cultura ou cultural, no sentido de ter conhecimento nessa área, né, cultural. E aí a gente tem aqui, porquanto, esse sinal com algumas poucas diferenças em relação aos outros sinais para a ideia de sabedoria. A gente vai configurar a nossa mão dominante, aqui eu estou utilizando a mão direita, com esta configuração que coincidentemente é o número 5. Pronto. Feito esta configuração, a gente vai posicionar com palma para dentro e posicionar bem aqui do lado direito da nossa testa. A gente vai fazer, como mostra a imagem, um movimento único para frente e para cima. Pronto. Dessa forma. Mas existe um detalhe. A gente observa que o avatar aqui, ele está com as bochechas infladas. Então a gente precisa fazer também, essa aqui é uma expressão que a gente chama de expressão não manual, né? A gente vai precisar inflar essa bochecha para que o sentido se complete da palavra sabedoria. Pronto, é basicamente isso que você vai fazer. Vamos ver novamente? Essa expressão com as bochechas infladas e o movimento é exatamente o que a gente está chamando aqui de sabedoria. Lembrando que algumas pessoas podem conhecer esse sinal como sinal de inteligente, também como sinal de cultura e assim sucessivamente. Mas aqui, e para o exemplo que nós vamos ver logo em seguida, a gente deve interpretar esse sinal como sinal de sabedoria, porque é exatamente esse o contexto de aplicação que a gente está vendo. Então vamos ver o exemplo deste sinal. Para nós finalizarmos, a gente tem então o sinal de paciência. Esse sinal é super comum, eu desconheço uma variação para esse sinal, tá bom? Mas isso não quer dizer que não exista, pode ser que aconteça de outros lugares do estado ou também do país, as pessoas utilizam outro sinal para a ideia de paciência, mas a gente vai aproveitar este sinal, que é o sinal que eu conheço, que eu utilizo aqui no Maranhão e que também eu encontrei no dicionário Capovilla, que é feito também com duas mãos, só que aqui as duas mãos vão estar configuradas na letra V. Olha só, a gente vai pegar essas duas configurações de mãos e a gente vai posicionar a mão dominante com palma para dentro, desculpa, eu não disse isso. A gente vai virar as mãos com palma para dentro. A gente vai posicionar a mão dominante por cima da mão não dominante. Esse sinal essa composição, na verdade, vai lembrar um pouco o sinal para a ideia de cadeia, tá? Mas nesse caso as palmas estão viradas para dentro. Notem aqui que a gente tem uma seta que indica um movimento. Esse movimento é exatamente este movimento. Pronto. É como se você estivesse aproximando e afastando de você essas duas mãos configuradas em V. A gente vai fazer esse movimento semicircular para cima e para baixo, como se estivesse aproximando. Esse é o sinal para a ideia de paciência, mas a gente precisa ainda de um fator muito importante em língua de sinais, que são as expressões faciais ou não manuais. Nesse caso aqui, o dicionário Capovilla sugere que o sinal de paciência já possui uma expressão facial característica e que, porquanto, não deve ser ignorada. Neste caso aqui, a expressão está bastante abatida, então a gente vai precisar fazer uma expressão abatida, mais entristecida, para completar o sentido do sinal de paciência. Então, estas foram as palavras que a gente deveria estudar nesta aula sobre substantivos abstratos.
Este foi o nosso último sinal de paciência. Agora você vai ver as referências de onde eu retirei grande parte dessas informações da aula de hoje. A gente tem uma atividade para ser feita. A atividade ela vai ser diferente das atividades que a gente tem costume já de fazer aqui no canal. Na atividade de hoje você vai ver o vídeo está logo em seguida aqui dessas orientações e você vai então fazer a interpretação ou a tradução desse texto para a língua portuguesa. Se você precisar de apoio ou de ajuda, a tradução original desse texto está no PDF que está aqui logo abaixo, você pode fazer o download. A minha sugestão é, claro, que você primeiro faça a leitura do vídeo, faça o seu projeto de tradução e transcreva todas as informações para o papel e logo em seguida você faça uma comparação com o texto que está no PDF na descrição aqui do vídeo. Se você, porventura, utilizar algumas palavras ou expressões diferentes, mas o sentido do texto estiver semelhante, está tudo bem. Existem várias formas da gente dizer a mesma coisa numa mesma língua ou em línguas diferentes. Então não se preocupe se o seu texto não está exatamente como está no texto original. O importante é que as ideias sejam expressas da mesma forma. Lembrando que a gente estava estudando aqui substantivos abstratos e, porquanto, nenhuma dessas palavras ou desses sinais devem ser interpretados como verbos. É muito importante a gente pensar sobre isso para na hora de produzir o nosso projeto de tradução, tá bom? Eu desejo um bom estudo para você. Se você precisar, eu vou mostrar aqui para você. Estas são as redes sociais em que eu estou presente e que você pode entrar em contato comigo caso tenha alguma dúvida na tradução da nossa atividade. Um bom estudo para você e a gente se encontra sempre nas terças-feiras a partir das 19 horas aqui no canal. Até mais!